E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Na nossa 20ª aula do curso de farmacologia, vamos continuar falando ainda dos agentes anticolinesterásicos, mostrando os efeitos adversos desses fármacos. Nas duas classes anteriores que eu falei para vocês, eu juntei os efeitos adversos com a parte toxicológica. Aqui, dos agentes anticolinesterásicos, eu dividi cada um em uma aula, porque a parte toxicológica ela é mais extensa e requer uma atenção mais especial, beleza? Então, especificamente nessa aula, vamos dar uma olhadinha nos conceitos gerais dos efeitos adversos causados pelos agentes anticolinesterásicos, né? Uma parte que a gente tem que entender antes de fato de entrar nos efeitos adversos, e mostrar o que vai acontecer nos sistemas, né? Como efeito adverso destes agentes. Então vamos começar aqui falando o seguinte. O uso dos fármacos anticolinesterásicos aumentarão a concentração de acetilcolina em todos os lugares de sinalização da mesma. Então a gente pode predizer, assim como a gente prediz os efeitos adversos causados pelos agonistas muscarínicos, por decorrência da exacerbação dos efeitos do sistema nervoso parasimpático. Por quê? Porque se nós aumentarmos a concentração de acetilcolina, nós aumentaremos a sinalização nos receptores muscarínicos nos órgãos efetores. Né? E também nós teremos algumas alterações não desejáveis, quando não se é para uso terapêutico, em determinados sistemas na qual possuem o receptor nicotínico. Então a gente pode ver lá na junção neuromuscular, que nós temos o receptor nicotínico, a gente pode observar um efeito adverso ali, como também pode observar um efeito adverso no sistema nervoso central. E além disso, pode acontecer de aparecer alguns efeitos adversos decorrentes da ativação do sistema nervoso simpático. Porque nos gânglios autônomos lá do sistema nervoso simpático, a sinalização do neurônio pré-ganglionar para o neurônio pós-ganglionar é via acetilcolina por receptores nicotínicos. Então pode acontecer também algum evento ali. Mas quando a gente olha os eventos que ocorrem pela sinalização da acetilcolina mediado por aumento da sua concentração causado pela ação dos agentes anticolinesterásicos, nós temos três grandes principais efeitos observáveis. O primeiro, que eu falei para vocês, nós vamos ter a estimulação dos receptores muscarínicos nos órgãos efetores, porque a concentração de acetilcolina ali vai aumentar. Segundo, estimulação seguida de depressão ou paralisação dos gânglios autônomos e músculo esquelético. Por que estimulação seguida de depressão? Veja, nos gânglios autônomos, né, a sinalização para os neurônios pós-ganglionares é via receptor nicotínico. Então, se aumentar a acetilcolina ali naquela região, ela vai começar a ligar no receptor nicotínico e vai estimular a sua liberação de acetilcolina. Porém, a acetilcolina ela também pode ligar nos receptores muscarínicos pré-sinápticos, que estão nos neurônios pós-ganglionares, como eu já falei para vocês em aulas anteriores. Quando ela se liga no receptor muscarínico pré-sináptico, ele bloqueia a ação dos neurônios pós-ganglionares para liberar acetilcolina. E aí ocorre a depressão dos gânglios autônomos. Então são efeitos assim paradoxais, por decorrência aí desses dois receptores que vão exercer funções diferentes no gânglio autônomo. E no músculo esquelético, o que vai acontecer? Nós vamos ter a estimulação dos receptores nicotínicos, lá na junção neuromuscular, vai promover a despolarização da célula, o músculo vai contrair. Porém, se começar a entrar sódio demais, isso vai diminuir o turnover da célula em jogar sódio para fora. Ela não vai conseguir jogar muito sódio, e aí ela vai começar a despolarizar várias vezes, até num momento que o músculo vai ter problemas para contrair, por decorrência que o tempo de repouso vai ser muito curto. Então nós vamos ter também depressão aí do músculo esquelético. Estimulação seguida de depressão. E terceiro, nós podemos ter a estimulação com depressão ocasional em locais do sistema nervoso central que possuem os receptores colinérgicos. Tá? Isso não é muito comum acontecer, porque tem alguns fármacos aí anticolinesterásicos que não vão atravessar a barreira hematoencefálica, então não vão conseguir mexer lá no sistema nervoso central, mas isso pode acontecer também. E tratando especificamente dos efeitos adversos, né, aqueles três grandes pontos que eu mostrei para vocês, né, nós vamos ter órgãos e sistemas que vão ser mais afetados do que outros órgãos. Basicamente, né, nós vamos ter alguns sistemas que vão ser predominantemente mais afetados que os outros sistemas. Né, os órgãos ou sistemas, o olho, trato gastrointestinal, bexiga, sistema cardiovascular
glândulas, que podem ser a sudorípara ou a salivar, e os pulmões. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses órgãos ou sistemas, o que os agentes anticolinesterásicos fazem de efeitos adversos, começando pelo olho. Bom, o olho, nós temos uma aplicação terapêutica dos agentes anticolinesterásicos, que é para tratar o glaucoma de ângulo aberto, mas ele apresenta efeitos adversos, que é a miose, que é a contração do músculo da íris, hiperemia, que é o olho começa a ficar muito avermelhado, e bloqueio do reflexo de acomodação. É como se fosse um bloqueio da focalização do olho para com objetos. Então esse reflexo de acomodação com o uso dos agentes anticolinesterásicos fica mais acomodado para objetos que estão próximos. Então é mais fácil enxergar objetos que estão próximos do que objetos que estão longe. E esse é um efeito adverso que pode prejudicar um pouco indivíduos que necessitam realizar atividades na qual o uso da visão é importante para longe, como por exemplo pessoas que dirigem, para pessoas que fazem transporte de material, precisa ter um reflexo bom para enxergar objetos que estão longe. Então, isso é um efeito adverso não muito desejável causado pelos agentes anticolinesterásicos. No trato gastrointestinal, como eu já mostrei para vocês lá na parte dos agonistas muscarínicos, o efeito que eles vão causar vai ser o aumento da secreção de ácido gástrico, por decorrência da estimulação parasimpática. No trato gastrointestinal, isso vai aumentar a secreção de ácido gástrico. E isso é contraindicado em indivíduos com úlcera péptica, porque isso pode aumentar a área da lesão da úlcera e, posteriormente, virar um câncer. Então, não é recomendado o uso dos agentes anticolinesterásicos em indivíduos com úlcera péptica. Na bexiga, nós vamos ter um aumento da sensação de bexiga cheia, porque a musculatura lisa da bexiga vai começar a contrair. Então, indivíduos que não têm problemas de retenção urinária e estão utilizando os agentes anticolinesterásicos para outro fim, eles vão começar a apresentar essa sensação. E o uso desses fármacos é contraindicado em indivíduos com enurese. Enurese nada mais é do que a falta de controle para urinar. Isso acontece muito em crianças que acabam urinando à noite. Então, se utilizar esses fármacos, a enurese fica mais pronunciada ainda. Então, não se recomenda. No sistema cardiovascular, nós temos dois principais efeitos, que é a bradicardia e queda do débito cardíaco. Bradicardia e queda do débito cardíaco é um típico evento causado pela estimulação do sistema nervoso parasimpático. E veja, nós temos queda do débito cardíaco e isso acarreta também na queda da pressão arterial. Que o cálculo da pressão arterial é débito cardíaco vezes a resistência periférica. Cai o débito cardíaco, cai a pressão arterial. E claro, eu não coloquei aí, mas isso é contraindicado em indivíduos com hipotensão. Nas glândulas sudoríparas e salivares, nós vamos ter um aumento aí da secreção. E isso a gente observou lá no estudo dos agonistas muscarínicos, que nós tínhamos aí um aumento da secreção e eram muito utilizados para tratar a xerostomia, que é uma doença autoimune que diminui a produção de saliva. Então, como um efeito adverso indesejável, o uso dos agentes anticolinesterásicos promove o aumento da secreção de glândulas sudoríparas e salivares. E, para terminar, nos pulmões, nós temos um aumento das secreções traqueobrônquicas, né? A sinalização, novamente, do sistema nervoso parasimpático lá no pulmão, ocorre um aumento da secreção traqueobrônquica. Em indivíduo que tem asma, isso oclui ainda mais a passagem do ar. Então, é contraindicado. Tá certo? Bom, estas foram as referências, então, que eu utilizei para essa aula. Novamente, as referências que são utilizadas em todas as aulas aqui do curso de farmacologia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha. Me ajudem a divulgar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais eu ajudo as pessoas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.